Olá, estamos aqui para mais uma resenha teológica e conversando sobre o domingo, dia 20 de agosto. E nesse final de semana nós tivemos o Congresso dos Jovens e Adolescentes da nossa igreja e vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, os assuntos, refletindo também sobre as novas gerações. Estou aqui com o pastor Alcenir Mota, pastor de missões da nossa igreja, e o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da nossa igreja. Já que você assim me apresentou, eu vou trazer aqui um problema para vocês mais novos do que eu resolverem. Recentemente, em Nova York, um grupo de artistas intelectuais fez uma campanha para levantar recursos financeiros. Eles que não creem em nada, não foi motivado por fé, para que uma igreja evangélica não tivesse o seu templo vendido. É um templo centenário. Eles entendem que aquele templo faz parte da história americana, particularmente da história nova-iorquina. Eles não queriam que aquilo virasse um prédio. Mas por que aqueles irmãos daquela igreja colocaram o templo à venda? Porque eram apenas 13 membros. Nem recursos tinham para manter o templo. Então, antes que eles morressem, acharam de fazer uma ação boa, que é vender o templo e destinar o dinheiro a alguma obra missionária ou social. E eu fiquei pensando, Samir, Alcenir, se um dia esse nosso templo aqui, o templo da Igreja Batista Itacuruçá, também não será posto à venda por falta de gente. Nós estamos num contexto brasileiro em que o número de evangélicos continua crescente. Mas segundo um estudioso que eu respeito muito, Paul Freston, ele disse que a curva do crescimento demográfico evangélico vai começar a declinar a partir do ano 2040. Quanto tempo vai demorar? Uns 50 anos, 60 anos, para que esse templo não tenha mais razão de existir enquanto igreja e pode ser destinado a outro fim? Eu estou delirando com essa pergunta, Alcenir, Samir? Ou a minha pergunta faz sentido? Eu acho que faz sentido, né, até em função dessa realidade que você acabou de mencionar, né, que a gente tem vivido. E hoje a gente percebe que existem muitas pessoas desigrejadas também. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se converteram a Jesus Cristo, mas que acham que não há necessidade de ter um compromisso com a igreja, de frequentar dominicalmente aos cultos. E eu me lembro que numa das viagens que eu fiz para a Europa, a gente conversando ali com uma moradora ali da região, ela falou exatamente isso. Não, eu sou cristã. A gente indagou, você é cristã? Sou cristã. Qual a igreja que você frequenta? Não, eu não frequento igreja. Eu só vou na igreja só no Natal. Então, o ser cristã, para ela, era frequentar no Natal a igreja e não ter esse compromisso dominical com a membresia e com o templo. Então, e a gente percebe aqui nas estatísticas que a gente tem sido levantadas aqui no nosso país, um crescimento, já tem até o nome, né, desigrejados, pessoas que se dizem crentes e que não frequentam a igreja. Então, Israel, eu vejo realmente que há fundamento nessa preocupação. E, por outro lado, isso, né, nos desperta a tentar, né, demover esse movimento, mostrar que a igreja é importante, o frequentar a igreja é importante,
para que isso não se torne uma realidade. Antes de perguntar ao Samir que sugestões ele nos dá para que isso não aconteça, eu lembro, você citou aí a Europa, eu sempre conto essa história quando estive na igreja de Martinho Lutero e Erfurt. E ali, o que eu observei? Quando Lutero pregava, ele pregava na praça, perto da igreja, porque não cabia o número de pessoas que queria ouvi-lo falando sobre a graça de Deus. Quando lá estive em 2017, pelos 500 anos da Reforma, eu fui àquela mesma igreja, aquele mesmo templo. Era domingo. E quando nós chegamos lá por volta de 3h30, 4 horas, depois de ter tirado fotos na praça, com um busto em 4 dimensões do Lutero, eu observei que tinha um papel lá. Eu olhei o papel, era uma espécie de ordem do culto das 18 horas. Falei, estou aqui, eram acho que 17 horas. Não vou perder um culto da igreja de Lutero. E aí, alguns do grupo que estava comigo permaneceram ali, outros já tinham saído, e esperamos o culto. E aproximou-se o horário das 18 horas, eu disse, alemão é pontual, né? Vai chegar em cima da hora. 5:06, ninguém. Só tinha um cara que parecia ser o pastor, mas eu não sabia se era, mas devia ser, depois vinha saber que era, e mais ninguém. Bom, eles vão chegar faltando 1 minuto para as 18 horas. E não chegou ninguém. Aí chegou, faltando 1 minuto, um grupo de turistas, um casal americano de turistas, tocou lá uma música e ele abriu o culto. Ele abriu o culto, chegou alguém de mochila, era o ministro de música. Então o culto seria ele e o ministro de música, se não fôssemos nós e o casal americano. Aquilo foi marcante, tocante, uma mensagem poderosa. Não teve mensagem no culto, não tinha mensagem na hora do culto. A igreja de Lutero não tinha pregação, é só leitura da Bíblia e algumas orações escritas. E eu fiquei pensando, será que esse é o nosso futuro? Hoje estamos fervendo de gente em nossas igrejas, e o nosso futuro não passa pela maneira como nós lidamos com as novas gerações, crianças, adolescentes, jovens, sabia? Com certeza. E sua pergunta, ela faz muito sentido, a pergunta primeira, porque nos faz refletir. E nós precisamos refletir sobre essa passagem de bastão mesmo. A gente precisa refletir, porque se pensarmos só em nós, né? Eu acredito que quando vier a falecer a igreja, ainda estará aqui sim, nos seus 60, 70 anos, mas e depois que eu partir? Nós precisamos pensar nessas novas gerações, porque os fundadores aqui da Igreja Batista Cruçá pensaram em nós. Nós temos uma igreja que até nesse momento está comportando, precisando de mais espaço, mais salas, mas eles pensaram naqueles que viriam. Então nós precisamos pensar e refletir sobre essas novas gerações e principalmente refletir sobre um tempo de mudanças. Um tempo de mudanças e cada vez elas são mais rápidas, uma velocidade, e nós que já temos uma certa idade, hoje já me considero adulto, né? Até pouco tempo jovem, e nós começamos a ter dificuldade um pouco, algumas mudanças, e ler também essa realidade dessa juventude de hoje, que não é a mesma que a nossa. Nós temos essa questão do ideal, né? Quando era adolescente, era de uma forma, né? E a gente lembra com muito carinho como a gente trabalhava, como que era, e às vezes até falamos mais, porque aquele ideal imaginário ainda mais do que, porque tem aquele romantismo todo, né, pastor? Até o senhor falou um pouquinho sobre isso, no culto de 9 horas, logo no início do culto. A gente começa a
pensar no passado, na verdade, a reescrever o passado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Comparado com o culto de hoje, o culto da minha infância era muito chato. 3 hinos, 3 orações e a pregação. Um negócio muito chato. Às vezes tinha um cantor, assim, um solista, um quarteto, um coral. Hoje uma igreja que mantiver aquele padrão vai fechar logo, logo. Mas aí tem uma questão, né, amigos, aqui. Eu gosto da igreja X porque canta os hinos antigos. De novo aqui, tem muito hino antigo lindíssimo. Como tem muito hino novo ou cântico novo lindíssimo. Assim como tem muito cântico horrível e muito hino antigo horrível também. Vamos ser verdadeiros, né? O passado não é perfeito. Nem o presente é perfeito. Nem o futuro é perfeito. Então, a gente fica num saudosismo e isso é... Eu acho que esse foi o problema daquela igreja lá que se colocou à venda porque ficou pensando, pastor fulano de tal que fundou essa igreja, aquele coro maravilhoso, aquela orquestra, aquele quarteto, aquele solista, e eles morreram. E eu vejo que, mediante a isso, nós precisamos fazer uma leitura dos dias atuais e ver que as coisas mudaram, e conseguir ler a juventude hoje. Eu vejo que a palavra de Deus, ela toca todas as gerações, em todos os tempos, mas como nós comunicamos, agora essa questão de como a gente vai comunicar para essa juventude, para esses adolescentes, na linguagem que eles entendam. Eu lembro de um tempo atrás, fui fazer uma ação social no centro do Rio de Janeiro com uma população de meninos que moram nas ruas ali perto da rodoviária. Eu fui junto com um jovem que já fazia esse trabalho. Eu cheguei conversando com aqueles meninos ali com todo o carinho, eles não estavam entendendo o que eu estava falando. Logo chegou esse jovem que estava acostumado com esse trabalho e já falou, chega de 2 papos. Eu não entendi o que ele falou, mas eu sei que naquela hora aqueles meninos pararam, prestaram atenção, ele pregou, nós entregamos os lanches e foi um momento muito especial, mas ele falava a linguagem daqueles meninos. Será que nós conseguimos nos comunicar com jovens e adolescentes? Será que as nossas músicas, a nossa liturgia, as nossas pregações, será que nós temos a linguagem que o Evangelho sempre vai tocar? Mas como está a nossa linguagem perante essas novas gerações? Bom, o tema é para ficarmos aqui algumas horas. Vamos voltar um pouquinho ao nosso culto de domingo. Bom, eu só quero dizer a você o seguinte, no culto das 7 da manhã, Momentos com Cristo, a ênfase foi segurança bancária. O programa é ao vivo, né? O Marcos Lima trouxe esse tema, a coisa se desenvolveu, até passamos do horário um pouquinho, eu preguei curtinho, mas isso não é importante, atendemos aquelas pessoas em torno da segurança bancária. Então veja lá, Momentos com Cristo, de 20 de agosto de 2023, se tiver alguma dúvida, está lá respondido. E às 9 e às 11 tivemos as gratíssimas experiências de 2 pregadores, não é? 2 pregadores jovens, seminaristas da nossa igreja. Como é bom ver seminarista. Me lembrei que eu preguei como seminarista. Eu também, né? E às 9, o Luan Lemos deu uma ênfase a como que nós podemos resplandecer a imagem de Cristo, né? Que onde nós estivermos ali, Cristo está. Foi uma mensagem muito bonita. Depois às 11, o outro adolescente... O Enzo, né? O jovem, o Enzo está com uns 20 anos, 21. Enzo Tepedino, né? Falando sobre os passos nossos para nos aproximarmos das pessoas, refletindo ali a figura de Jesus. O que você diria mais ainda um pouquinho sobre essas mensagens? Foi dentro de um pensamento que já foi construído desde quinta-feira, a questão da paternidade de Deus e sermos filhos maduros. É interessante como
a juventude tem pensado nesse ano os fundamentos da Bíblia. Voltando aos fundamentos, né? A gente está falando num tempo de mudanças, num tempo de velocidade, num tempo de novas linguagens, mas os fundamentos, os princípios continuam os mesmos. E a juventude tem voltado aos fundamentos e refletindo dentro desses fundamentos a questão da maturidade cristã. E esse foi um tema durante todo o congresso. Mas a esse propósito, ao ser 5 horas, uma das participantes colocou no chat uma pergunta. Por culpa sua. Ela falou assim: esse negócio de nós evangélicos dizermos que nós somos filhos de Deus e os outros são criaturas ou criações, isso não é muita pretensão? Devolve-lhe a bola. Pois é, Israel, na verdade é a Bíblia que fala, né? Então, se você vai ler a Bíblia, e aí eu penso que não tem questão de interpretação, a Bíblia é muito clara, né, com relação a esse vínculo que é criado entre Criador e criatura através de uma escolha da criatura. Fica muito claro ao longo de toda a narrativa bíblica que o homem se perde, que a criação se revolta contra o seu Criador, vai se afastando e o pecado vai tomando conta. E é interessante, né, quando a gente, às vezes você lê a Bíblia, você não, mas quando você lê ali Gênesis do capítulo 3 até o capítulo 11, mais ou menos, você vê esse distanciamento, quer dizer, é a corrupção tomando conta, né, da humanidade, e isso trazendo, né, um malefício tremendo para toda a criação. E aí, Deus tem um plano de restauração desse relacionamento e de tornar a sua criação novamente como filhos, como, né, ali uma família. E a Bíblia não deixa dúvida com relação a isso, por mais, né, afrontoso e por mais que as pessoas possam achar, né, presunção, mas eu fico com aquela fala de Lutero, né? Se me provarem na Bíblia que eu estou errado, aí eu mudo minha opinião, mas hoje, né, pelo que eu conheço da Bíblia, não tem alternativa. As pessoas nascem como criaturas de Deus e elas se tornam filhas quando elas fazem a escolha de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí tem o que o apóstolo Paulo chama de adoção, né? E o pastor André Lisboa, participante do programa e que é um especialista em Império Romano antigo, ele disse o seguinte: e essa adoção, quando era feita voluntariamente, evidentemente, não podia ser revertida. Adotou para sempre, né? Muito interessante essa característica do direito romano, porque, diferentemente da nossa época, em que geralmente se adota uma criança, até uma bebezinha, um bebezinho, né? Às vezes se adotava um adulto para ser o sucessor, e essa paternidade era sem chance de reversão. E mostrando um pouquinho da natureza também da nossa salvação, né? O decreto de nossa salvação é irrevogável. Sem entrar aqui em outras questões teológicas, que não é o nosso propósito. Mas depois teve o Davi Mateus, o pastor da juventude, dando ênfase a esse aspecto da paz entre as gerações, né? Isso. Já terminou com a celebração da Ceia do Senhor, mas está muito difícil, né, a gente ter paz se a gente não concorda, né, um com o outro, né? Nós temos que eliminar quem a gente pensa diferente, né? Esse é o padrão, né? Tá certo ou está errado? Com certeza errado. Totalmente errado, e até tem um nome, uma cultura do cancelamento, né? A força que tem isso de estar errado, eu cancelo, eu bloqueio, eu não sigo. É uma cultura desse tempo, uma cultura forte e que vai contra a palavra de Deus, né? Vai contra a palavra de Deus, contra a palavra de Jesus, de oferecer a face, de caminhar a segunda milha, e uma cultura que não é bíblica, por isso que ela tem que ser combatida mesmo através da palavra de Deus, porque o que o Senhor quer é harmonia.
a harmonia entre as gerações, a paz entre as gerações, o amor entre as gerações, e as gerações dando as mãos, pregando e proclamando o Evangelho da graça. Vivam os jovens aqui de nossa igreja e outros jovens que procuram viver aí no compasso da graça de Deus. Mas eu quero trazer que parte do problema desse cancelamento é a gente ter pressa de ter opinião sobre todas as coisas. Eu fiz um pequeno post no meu Instagram sobre esse evento aí envolvendo a atriz e cantora Larissa Manoela, em que ela então disse em rede nacional que rompeu com o seu pai e sua mãe, sócios e tutores nos empreendimentos, no patrimônio dela, porque estavam sonegando, desviando o dinheiro dela, coisas dessa natureza. E as pessoas começaram a tomar partido. Então, grande parte, até da imprensa, tomou partido. Ela está certa. E os pais estão errados. Uma pequena parte tomou partido dos pais, que estão certos. Qual é a questão para mim? Eu não sei quem está certo. Eu tenho que ouvir os dois lados. Eu já escolho um lado e nem ouço o outro. Esse é o nosso problema. Então, nós ouvimos o lado dos pais. Quem me garante que tudo que a Larissa Manoela falou ou está falando é verdadeiro? Ou que sua interpretação de um fato verdadeiro seja uma interpretação adequada? Quem me garante que alguém, alguma organização, não estejam manipulando a moça? Quem me garante que os pais, de fato, não estavam preservando a integridade dela em todos os aspectos, inclusive artísticos? Só tem uma maneira de saber. E nos é impossível saber, que é ouvir os dois lados. Não conhecemos as pessoas, são pessoas, ela pública, os pais menos, mas por que eu tenho que ter um lado? Um lado levado por um interesse ou por outro interesse. Então, eu acho que eu tenho que fazer, diante de um assunto desse, orar para que haja restauração, para que a família se restaure e eles resolvam seus problemas e não ficar jogando pedra ou nela ou neles. Por que eu vou fazer isso? Que contribuição eu posso dar, além de desejar que resolvam e de orar? Aí nós brigamos, aí um ataca o outro, que pensa, já não é mais nem a família, já são as pessoas que estão falando, um ataca o outro, você é insensível, você é isso, você é aquilo, e a inimizade que está lá no seio de uma família, esperamos que temporária, vem também para nós que, às vezes, nem nos conhecemos, já nos atacamos uns aos outros. Está difícil construir a paz, mas nós não podemos abrir mão, e isso se refere, então, à nossa juventude, não é? Eu penso assim, Alcemir, nós somos mais velhos. Teoricamente, temos que ser mais sábios. Mas aí, quando eles fazem A ou B, ou desejam A ou B, no culto, no vestuário, aí nós bloqueamos, cancelamos, porque nós estamos certos. Por isso que eu disse no culto, falei para os jovens, nem sempre vocês estão certos. Falei para os adultos, nem sempre nós adultos estamos certos. E disse, e nem sempre vocês estão errados. E nem sempre nós estamos errados. Então vamos juntar o certo de vocês, mais novos do que nós, com o nosso certo, e vamos juntos, que nós temos um só propósito. Isso. Nosso propósito é dizer, olha, a graça de Deus é para que todos venham a ser filhos adotados, de fato espiritualmente maduros. Essa é a nossa jornada, mas com briga não tem maturidade. A gente precisa estar aberto às mudanças, né? As gerações, né? Eu fui criado de uma forma, você de outra, apesar de nós sermos praticamente de diferença de 10 anos, Samir também já... 10 anos a mais para ele, tá legal? Brincadeira, é o contrário. Então, mas a gente fica muito preso, né, ali aos nossos paradigmas, né, isso que é o certo.
Então no domingo foi muito interessante ver você cantando, dançando lá videira, né? Aí uma mãe me mandou um vídeo, eu coloquei assim: eu não sou culpado desse crime. Ela falou assim: mas tá provado aí. Gente, olha aí, eu olhei, eu nem me vi, mas tudo bem, se me viram, o que eu posso fazer, né? Você tem testemunho, mas você foi testemunho ocular da história. E eu esticava o pescoço para ver o que você estava fazendo. Porque esse aqui se escondeu atrás de você. Ninguém viu o Samir ali. Pois é, mas até ele que é mais jovem do que a gente. Pois é, e tudo mais. Estava lá, até o próprio Samir também ali naquele momento, que foi muito bacana, né? Essa interação. Isso, quer dizer, eu gosto, não gosto de dançar, eu acho. Mas ali a gente se. Gente, e a coreografia da sexta-feira foi magnífica. Coisa linda, na indumentária, no gesto, na música escolhida, na mensagem pregada. Alguns podem não gostar, coreografia tem nada a ver, dança tem nada a ver. Sim, mas para as novas gerações. Eu me lembro que eu fui uma vez, há muitos anos, em Vitória, na primeira de Vitória. O pastor Oliveira era vivo ainda no aniversário da igreja, e aí teve uma coreografia muito boa também. Estava lá o governador. Eu acho que foi a única coisa que o governador prestou atenção. Minha mensagem, certamente nada, mas ele prestou atenção naquela mensagem, porque é uma maneira de comunicação, né? E não há por que a gente desperdiçar essas oportunidades, né? A gente só não pode abrir mão da essência, né, Jair? Isso é isso. A essência do Evangelho, essa não muda, os seus princípios, mas a forma, a gente tem que estar sempre atento para estar trazendo aí a mensagem da melhor maneira possível. Qual foi mesmo o tema dos jovens? Qual tem sido o tema? Qual é a palavra-chave? Ruiós. Voltando aos fundamentos. Retornando aos fundamentos. Você destacou esse aspecto do fundamento. Então é isso que ele está falando. Os fundamentos são inabaláveis. Isso. E é interessante nessa palavra que quando a gente discute para alguma coisa, uma questão de gosto. Né? Eu tenho gosto. Tem gente que gosta de música sertaneja. O que eu posso fazer? Eu gosto de Feliciano Amaral. Sertanejo gospel. E desde os meus 15 anos. É uma questão de gosto. Tem uma música que a juventude gosta, o ritmo que eu não gosto muito, mas eu sei que é questão de gosto. Mas a mensagem, o princípio está na palavra, o princípio é do Senhor. Mas se é o meu gosto, ele é sagrado, e o seu não. O seu é profano. A gente tem que aprender que o gosto não é o mais importante. O triste é quando a gente quer ficar sustentando o nosso gosto, ou o idealismo, mas não é importante. E quando eu vejo a juventude com o gosto dele, mas nos princípios da palavra de Deus, eu fico feliz. Barbaridade. Bom, barbaridade é o gosto. Vou traduzir para você: barbaridade. Barbaridade não é barbaridade. Barbaridade é que legal. Não sei se que legal, como é coisa do Rio Grande do Sul, né? Barbaridade, coisa boa, né? E vamos ter um gaúcho semana que vem, nesse domingo, falando no culto das 5. E nos sites, vai ser maravilhoso, porque nossos cultos continuam. Obrigado então aí por sua participação conosco. Até o próximo domingo e até a nossa próxima resenha teológica. Nós somos a Igreja Batista Itacuruçá Relevante, porque Cristo é relevante para você.